aqui termos escolhido esse período para estarmos diante de Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Nesse ano, que é o ano da dedicação, cujo tema nós temos: que darei eu ao Senhor, é um ano que a Igreja Batista em Bras Cubas está comemorando os seus 50 anos. E no decorrer da programação, eu estarei lendo a cronologia de 1979 até 1985. E diz assim: o ano de 1979 foi marcado por grandes eventos. A escrita na congregação de Vila Sintra, ou seja, futuras instalações da Igreja Batista em Vila Sintra. A organização da União Masculina Missionária. O aluguel de propriedade no bairro Jardim Santa Teresa para ponto de pregação. Oficialização do ponto de pregação Jardim Universo e especialmente a decisão por unanimidade da construção do novo templo. Neste ano, 34 pessoas desceram as águas batismais. Eu convido o pastor Marcelo, ele estará nos levando em oração ao nosso Deus, para que ele aceite esse culto de dedicação a ele por esses 50 anos de existência da Igreja Batista em Bras Cubas. Convido você a ficar em pé. Oremos. Poderoso e eterno Deus, louvado seja o teu santo e santo bendito nome. Ao Senhor todo o poder, toda a honra e toda a glória. Nós nos alegramos, ó Deus, porque o Senhor nos concedeu neste dia a oportunidade de podermos estar na tua casa de oração para celebrar este dia maravilhoso, separado como culto ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pai amado, queremos agradecer por tão ricas bênçãos que o Senhor tem concedido ao longo destes 50 anos que a Igreja Batista em Bras Cubas está completando no decorrer deste ano. E pedimos que o Senhor dos Exércitos, que o Senhor Jesus Cristo, continue ficando à frente desta igreja. Fica conosco. Pedimos que o Senhor aceite este culto ao Senhor, que Ele possa chegar perante o trono da Tua graça, como um cheiro suave. Pai amado, nós queremos agradecer por todas as maravilhas, por todas as bênçãos, por todos os livramentos, por tudo que o Senhor tem operado em nosso meio. Oramos assim agradecidos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu passo a direção nesse momento ao ministro Osimar, que estará nos elevando então em louvores ao nosso Deus, que Ele receba também os nossos louvores, que chegue até o trono da graça como um cheiro suave, como um sacrifício vivo diante dele. Nós cantaremos o hino 67 do cantor cristão. Nós vamos entregar ao Senhor o nosso louvor e que toda a igreja possa nos acompanhar. Este hino diz: pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo cordial louvor. Então vamos trazer à nossa memória a graça e o amor maravilhoso do nosso Deus, e entregar a Ele o nosso louvor. Vamos cantar. Vitória, Deus o receber.
Já em 1981, entraram por carta o seminarista Euclésio, sua esposa Hilda e muitos outros irmãos, como o irmão Miguel Lopes e esposa em memória. Foram organizados 12 grupos reunidos por bairros para a oração, tendo como objetivo a santificação, a ampliação emergencial provisória do templo, auxílio do pastor Daniel Rocha da igreja de Poá nos cultos semanais, saída do pastor Onéas da congregação do Tabuão para dirigir uma igreja no Paraná, convite à irmã Teresa Braz da PIB para executar o órgão eletrônico e 19 pessoas batizadas. Nós vamos cantar Tua é a Glória. Então eu convido a todos que se coloquem em pé. E com esta canção, cada um vai poder dizer a Deus neste momento, dizer ao nosso Senhor: Senhor, eu não deixarei de te louvar. Senhor, eu não deixarei de te buscar, que Tu és a razão da minha vida. Isso é o que cada um vai poder declarar ao Senhor agora. E nós fazemos isso porque dEle é a glória. Não nos resta nenhuma dúvida. Dele é o louvor, dele é a honra, ele é a razão de nós estarmos aqui. Então vamos declarar juntos: Tua é a glória, Senhor. Capítulo 6. Eu penso, meus irmãos, que esse é um dos textos mais lidos e pregados no Velho Testamento.
É um dos textos mais citados pelos pregadores quando convidam o povo a um arrependimento. É o livro evangelístico do Velho Testamento, mas é um livro que desafia a obra missionária também. É um livro muito querido. Penso que todos vocês já leram, né? Quantos já leram esse livro aqui uma vez na vida? Muito pouco, muito pouco, certo? Precisamos ler mais. Nós somos aquilo que lemos, né? Eu já li a Bíblia 31 vezes. Todo ano, uma leitura bíblica. No capítulo 6 de Isaías, diz assim o texto sacro: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus abençoe a sua santa e bendita palavra. Amém. Amém. Eu quero fazer uma reflexão com os irmãos, pregando nessa mensagem, abordando esse título: uma visão de um mundo em crise. A visão de um mundo em crise. Falar em crise hoje tornou-se como que algo redundante. Todos nós sabemos o momento histórico que nós estamos vivendo. E eu quero fazer um correlacionamento do texto com realidades vivenciais hoje. Pois o texto sacro nos registra um momento de um empobrecimento na vida política de um povo. O povo de Israel, e principalmente o povo de Judá, onde estava exatamente reinando o rei Uzias. O texto diz: no ano em que morreu o rei Uzias. Mas até aí tudo normal, porque todos nós morremos, né? O rei também morre. O rei Uzias morreu. E aí vem então a problemática, e havia um comentário generalizado. E agora, o que vai acontecer? Muito semelhante com algo que passou no domingo próximo passado, aqui em nosso Brasil. O que vai acontecer, o que está por acontecer? Havia uma afinidade muito grande de Isaías com o rei Uzias. Uzias havia reinado 52 anos sobre Judá, reino do sul. E dentro da cronologia dos reis de Israel, haviam 2 grupos: aqueles dos bons e dos maus. E Uzias fazia parte da ala boa. Ele foi um bom rei. Houve progresso em todos os sentidos. E havia um correlacionamento de Isaías. Isaías tinha um livre trânsito na corte do rei, pois,
diz-nos o texto, diz-nos a história, que Isaías era sobrinho do rei Uzias. Então havia muita afinidade entre eles. Ele estava sempre ali na corte, ele estava sempre no reinado, ele estava sempre conversando. E havia um progresso. E agora morreu o rei Uzias. E quando isso aconteceu, eu penso e traduzo para mim mesmo que houve um momento de interrogação generalizada. E agora, o que vai acontecer? Quem vai ser o próximo? Vai ser bom ou vai ser mal? E Isaías, nesse instante, quando sabedor da notícia do falecimento, ele tomou uma atitude que deve ser a atitude que devemos tomar. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado sobre o alto e sublime trono. Ele foi à casa de Deus. Nos momentos de crise, nos momentos de interrogação, nos momentos de enfermidade, nos momentos de perplexidade, nos momentos quando nós não sabemos o que fazer, nos momentos quando as interrogações ocupam as nossas mentes, devemos ir à casa de Deus. A casa de Deus é o ponto de encontro do povo de Deus. A casa de Deus é um lugar onde nós choramos, é um lugar onde nós sorrimos, é um lugar onde nós vivemos, é o habitat dos filhos de Deus. É aqui que nós abrimos o coração, é aqui que nós recebemos de Deus as suas revelações, falando a nós, já seja através da mensagem, já seja através do louvor, da adoração, já seja através da oração, ou seja apenas por um sorriso de alguém que sinceramente aperta a nossa mão. É na casa de Deus que nós devemos estar. E quando ele ali chega, ele passou por um vislumbre muito grande, porque diz o texto que ali estavam os serafins, e havia o seu trono e o seu séquito enchia o templo. Uma outra tradução diz que a fumaça enchia o templo. Uma epifania, formas revelatórias do Velho Testamento, de revelações de Deus através de fumaça. Não era aquele gelo seco que às vezes acontece, não. Porque na igreja tem gelo seco, né? Não é aquilo não, vai haver fumaça mesmo, né? Através do vento, certo? Através do fogo, formas mais simplórias de marcar presença. E ali então houve aquela apresentação, é chamada Epifania. E ali estavam os serafins. E cada um com a sua apresentação, cada um com as suas asas, né? Certo? Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. Todo nisto, nesta, uma simbologia a respeito destas asas. E o profeta Isaías, ele inicia o seu ministério, diríamos assim, exatamente ali naquele momento, quando ele estava no templo. Pois ali houve uma revelação de um mundo que estava em crise. Havia uma crise política. Hoje nós temos uma crise também de verdade. Hoje nós temos uma crise de amor. Hoje nós temos uma crise de perdão. Temos crise que está norteando todo o andar do povo de Deus, e isso reflete indubitavelmente em nossas igrejas também. Vivemos momentos de crise. Foi então exatamente nesse momento que houve a revelação de Deus, porque Deus tinha um propósito para aquela vida. Como Deus tem um propósito para cada uma pessoa que aqui está nesta noite. Já seja confirmando a sua fé em Cristo, ou já seja abrindo a sua visão para algo grande, extraordinário, que Deus quer revelar através da sua pessoa e que você não sabe. No livro profético de Jeremias 33:3 diz: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei
coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Pensamos que sabemos, mas nós não sabemos tudo. Deus sempre tem algo mais a nos revelar, como tinha algo a revelar aqui para Isaías. E quando ele teve aquela visão extraordinária da aparição dos serafins, ali houve a primeira revelação para ele. Quando os serafins proclamavam altissonantemente em um coro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. 3 vezes santo, mas eu diria que Deus é infinitamente santo. Se nós não temos familiaridade com a santidade de Deus, por mais eloquentes que sejam as pregações advindas do púlpito, ela não vai encontrar lugar no coração das pessoas. Quando nós temos conhecimento da santidade de Deus, o nosso comportamento será transformado. A nossa vida será uma vida brilhante de testemunho. Então, os serafins clamavam e falavam da santidade de Deus, e naquele vislumbre extraordinário, quando ali estava aquele homem, Isaías, aquele homem pecador, e ele viu tudo isto, ele simplesmente disse: ai de mim, que eu sou um homem pecador, e os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos, porque a face de Deus nunca pode ser vista, a não ser por uma epifania, dada a grandiosidade, a luminosidade, a extraordinária grandeza de Deus. Nós não podemos vê-lo face a face. Vemos por alguns relances, como foi esse caso aqui. Quando nós temos, então, estamos na casa de Deus, temos a visão da nossa pecaminosidade. A primeira visão que ele teve foi da sua pecaminosidade. A palavra pecar, eu sou pecador, é a palavra, a expressão mais difícil que nós temos hoje a ser pronunciada. Fazemos como fazemos as gerações que nos antecederam, e buscando todo um respaldo bíblico para isso, nós vamos voltando e chegamos até a Eva que lá estava, e ela foi acusada de ter seduzido Adão. Não há pecado masculino nem feminino, quem pecou foi o ser humano, certo? Ali está, mas nós temos dificuldade. E Isaías, então, diante daquela grandeza, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Aonde estava o problema de Isaías? Estava nos seus lábios. Essa foi a confissão do seu pecado. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. Meus irmãos, quando nós somos redimidos, Deus coloca em nossos lábios um novo cântico. Há uma nova purificação. É a grandeza da misericórdia de Deus que faz de nós homens pecadores, homens melhorados, salvos e redimidos, e com um novo linguajar, com um novo purificar. Então, Isaías teve a revelação da sua pecaminosidade, teve a revelação da santidade de Deus, e ele vai descrevendo, certo? E agora, quando ele fez essa confissão, Deus então disse que aquele culto, aquela adoração que aquele homem estava prestando, ela precisava passar por um ato de purificação. E dentro daquele contexto, diríamos assim, teatral, aqueles anjos voando dentro do templo, o anjo voa, certo? O Homem-Aranha não voa, o Batman não voa, certo? É aquilo que vai criando esses mitos na cabeça dos nossos filhos e chega até os adultos.
Hoje há um desejo profundo de ser iludido, de tentar ser aquilo que ele nunca conseguiu ser e nunca vai ser. Então os anjos voavam. E foi exatamente um serafim que foi e com uma tenaz chegou no altar. Havia fogo no altar. No altar havia brasas. Meus irmãos, desse púlpito deve sair mensagens. Mensagens que queimem. Mensagens que nos atinjam. Mensagens que nos purifiquem. Enquanto o pastor desta igreja está pregando, qualquer um pastor está pregando, em nome de Deus, esse é o momento, dentro deste ato cultual, desta ambiência de ordem espiritual, é o momento quando Deus libera e Deus perdoa os nossos pecados, uma vez confessado, ainda que seja do íntimo do nosso coração. E quando Isaías confessou que ele era um homem pecador, Deus então tomou esta providência, e veio então o anjo, ali no altar, com uma tenaz. Vocês sabem o que é tenaz? Os idosos sabem, os jovens não sabem, né? Porque são jovens, né? Certo? Sabem ou não sabem? Não sabem, certo? Tenho certeza que não sabem. Tenaz é um alicate grande, certo? Então tinha que ser um tenaz, um alicate grande, porque à medida que chegava ali no braseiro, ia começando a queimar. Então o serafim foi lá e pegou uma brasa viva. E saiu com a brasa viva voando, e veio exatamente para Isaías. E veio exatamente nos seus lábios. Aonde estava o problema dele? Nos lábios. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem de lábios impuros. Aonde está o seu pecado? Aonde está o seu ponto fraco? Aonde que o nosso inimigo tem levado vantagem sobre a sua vida? Foi exatamente ali, tocou nos seus lábios. Meus irmãos, eu fico a perguntar, por que o serafim não tocou na sua mente com a brasa viva? O problema não estava na mente, o seu raciocínio estava perfeito. Por que não veio e não tocou no seu bolso? Porque ele não era ladrão, não roubava. Por que não tocou nos seus pés? Por que não tocou nas suas genitálias? Porque ali não estava o problema. O problema estava nos seus lábios. Tocou nos seus lábios. E quando tocou nos seus lábios, houve o liberar e a declaração: eis que a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Coisa linda, meus irmãos, quando nós, atingidos pela palavra de Deus, sentimos que Deus perdoa os nossos pecados. Hoje nós não temos mais brasas vivas. Isso aqui é uma analogia, um simbolismo que nós estamos trabalhando. Mas a palavra de Deus, dentro do contexto neotestamentário, ele diz que o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? É o sangue de Jesus que nos purifica. Há poder no sangue de Cristo Jesus. O poder que há no sangue de Cristo Jesus lhe deu a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Uma gota somente do sangue de Cristo tem o valor de qualquer coisa neste mundo. O nosso passaporte para a eternidade está relacionado ao sangue de Cristo Jesus. É este sangue que nos purifica. Uma vez confessado, diz na carta de João, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, independente de boas obras, independente, meus irmãos, de qualquer outro sacrifício, independente até mesmo de pagar para alguém fazer isto.
é o privilégio do sacerdócio dos filhos de Deus. Nós somos a geração santa, o povo escolhido de Deus. É o privilégio que Ele dá a cada um dos seus filhos. Então Isaías foi tocado e foi declarado: as tuas iniquidades foram tiradas e purificado o teu pecado. E a terceira visão que Isaías teve agora foi uma visão de uma necessidade de ordem mundial. Eu traduzo assim, faço um pequeno teatro desse texto, porque veja bem, o texto nos dá margem para pensar. E uma coisa linda que Deus fez para o homem é que Deus deu a capacidade de pensar. E eu fico pensando, né? E versículo 8: depois disso, desse acontecimento, dessa epifania, dessa revelação, certo? Eu ouvi a voz do Senhor. Eu ouvi a voz do Senhor. Mas como ele ouviu? Será que Deus fala? E meus irmãos, a familiaridade do relacional, eu diria uma hotline divina, que cada um de nós temos e sabemos quando Deus fala. Deus fala através da nossa consciência. É a nossa consciência que nos torna seres morais e responsáveis. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Deus então falou através da sua consciência. E eu traduzo isso aqui, o meu teatro é esse, né? Eu traduzo assim, que Deus deu uma indireta para Isaías. Isaías, aconteceu tudo isso, e agora eu ouvi uma voz do céu que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E agora depois disso, estou precisando de alguém para fazer uma obra. Quem é que vai por nós? A presença da Trindade aí presente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quem há de ir por nós? E houve, meus irmãos, um desprender, uma resposta imediata, não que estivesse um piloto automático, mas imediatamente ele levanta a sua voz, levantou-se de onde ele estava, ele disse: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui está o homem. Aqui está quem o Senhor está procurando. Meus irmãos, no universo das nossas igrejas, nós temos muitos talentos, homens, mulheres, jovens, adolescentes, com muita capacidade. As nossas igrejas se tornam verdadeiros celeiros de Deus para o cumprimento da obra de Deus, certo? E Deus então quer levantar pessoas, seguir levantando. O histórico desta igreja, pelo visto, é uma história recheada de candidatos, de pastores, de missionários. Uma igreja séria, uma igreja com a visão do reino de Deus, não somente está fechado aqui nas suas quatro portas, mas a visão dos irmãos se estende para todos os lados. E é desse santuário, desse local, desse auditório, que Deus quer levantar novas pessoas. Eu procurei saber, quando estava reunido com os líderes da igreja agora, para orarmos. O pastor Marcelo orou. E eu perguntei se era comum fazer um apelo. Não é praxe da igreja. Cada igreja é uma personalidade. E personalidade é a pessoa em si. A igreja é dessa forma, simplesmente, graças a Deus, porque é assim a igreja. Mas eu quero fazer um apelo meio discreto, bem público, mas discreto para você.
Você não é a pessoa que Deus está precisando? Diante de um mundo em crise, diante de um mundo que agoniza, diante de um mundo que está em desespero, uma nação que está sangrando politicamente, Deus quer usar alguém da igreja para mostrar, já seja um missionário, seja um pastor, já seja um líder, seja um professor, seja um diácono da igreja. Deus quer levantar mais pessoas. Pastor Walter precisa de coadjuvante, pessoas, ademais do que ele tem, primeira classe, primeira linha, música de primeira qualidade. Quase não foi arrebatado quando vocês estavam tocando hoje. A música me leva até o céu. E a música é a única coisa que levamos daqui para a eternidade, irmãos, porque de lá ela veio. Pessoas que consagrem as suas vidas. Meus irmãos, o mundo vai se afunilando. Ninguém vai poder mais estar em cima do muro. Não pode ser mais crente meia boca, ou é ou não é, eu tenho que estar definido. E eu quero encerrar essa mensagem, em nome de Deus, falando ao seu coração, apelando para a sua consciência, para uma reflexão. E utilizando esta moldura que eu fiz a apresentação dessa analogia, aonde que o serafim precisa tocar em você? Em que ponto precisa ser tocado? Na sua visão, coisas pornográficas, genitais, problemas de sexualidade, a arma mais eficaz que Satanás está utilizando nos últimos tempos. No seu bolso, qual é a parte da sua vida que o serafim tem que tocar? E a coisa